Olá, tudo bem, alunos? Professora Nízia passando aqui novamente para dar sequência à correção das nossas tarefas. Nós vamos ver agora as atividades da página 12, ainda envolvendo o estudo dos triângulos. Então vejamos lá, nós vamos corrigir a tarefa número 1. Então analise o enunciado. Os pares de triângulos a seguir são congruentes. Escreva o caso que justifica a congruência em cada item. Gente, vamos lembrar que um triângulo é congruente ao outro quando ele tem todos os lados e todos os ângulos exatamente do mesmo tamanho. Se eu pegar uma pecinha, ela vai se encaixar exatamente na outra. Para verificar se um triângulo é ou não congruente ao outro, não é necessário analisar os três lados e os três ângulos. Basta identificar três elementos como sendo congruentes. Se três elementos forem congruentes, os outros três serão. Então, vamos analisar aqui, né? Então, nós vimos lá os casos de congruência. Olha aqui, esse triângulo aqui, o primeiro, ele tem o lado, o ângulo e o lado. Olha, lado, ângulo, lado. Nesta ordem, exatamente do mesmo tamanho. Então, eles são congruentes pelo caso LAL, lado, ângulo, lado, certo? Olha esses dois triângulos aqui, eles são congruentes por apresentarem os três lados congruentes. Olha aqui a indicação disso. Então, eles são congruentes pelo caso LLL, ok? Aqui no item C, nós temos dois triângulos congruentes. Vejam só aqui, pelo caso, olha aqui, nós temos um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado. Então, é o caso lado, ângulo, ângulo oposto, olha. Lado, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado, certo? E aqui nós temos pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, ok? Entenderam aí? Muito bem. Nós vamos fazer agora o número 3, depois eu vou voltar no número 2 com vocês, tá? A questão número 3, ela disse assim para nós. Vamos organizar aqui para que vocês possam visualizar, né? A questão número 3 disse assim: o triângulo AED, olha, AED é o triângulo maior, né? O grande. Ele é, deixa eu puxar aqui um pouquinho a imagem para ver se melhora a visualização de vocês. Aí, o triângulo AED, né? Os pontos B e C pertencem ao lado ED. E eles são vértices do triângulo isósceles ABC. Então, veja, aqui dentro, esse triângulo mais escuro, ABC, o enunciado está me dizendo que esse triângulo é isósceles. Olha a luzinha acendendo aí. O que significa triângulo isósceles? Ele tem dois lados do mesmo tamanho, né? Vai ter dois lados congruentes. Sendo BC o menor lado do triângulo ABC. Então, disso eu vou concluir que esse lado aqui, ó, com esse, são exatamente do mesmo tamanho, né? Porque o triângulo é isósceles e BC é o menor lado, é a base. Calcule os valores de x e z. Então, x e z estão associados à medida de lados. Gente, para nós calcularmos os valores de x e de z, vamos analisar. Esse triângulo é isósceles e esse também é isósceles, né? Esse triângulo aqui, AEB ou ABE e ACD, né? Eles são congruentes. Por que que nós podemos afirmar que o triângulo ABE e ACD são congruentes? Vejam só. Eles têm o ângulo, nós já descobrimos que esse lado e esse são do mesmo tamanho. Então, nesse triângulo aqui, do lado esquerdo, esse ângulo, esse lado e esse ângulo são exatamente do mesmo tamanho que esse ângulo, esse lado e esse ângulo nesse triângulo do lado direito. Isso nos leva a crer que eles são congruentes pelo caso ALA. Ângulo, lado, ângulo, ok? Se são congruentes, esse lado aqui, ó, esse lado z mais 10 é igual a esse lado 3z menos 2. Então, eu posso montar uma equação e calcular o valor de z. Z mais 10 z mais 10 é igual a 3z menos 2. Eu monto uma equação e calculo z igual a 6,
ok? Resolver a equação bem simples aí, equação que vocês já estão acostumados a resolver. E esse pedacinho aqui é igual a esse. Olha, nós acabamos de afirmar agora há pouco que esses dois triângulos são congruentes. Então, x mais 8 é igual a 18. Com isso, eu calculo x igual a 10, certo? Então, ele nos pediu para calcular os valores de x e de z. E eu acabei de calcular, ok? Beleza? Então, tchau, tchau e até o próximo probleminha. Então, agora nós vamos fazer o problema número 5, né? Lá da página 13, e ele disse assim para nós: no paralelogramo a seguir, sabe-se que alfa igual a beta. Essas letrinhas diferentes que apareceram aí são letras do alfabeto grego, tá? Essa aqui é a letra alfa, a letra beta, né? A letra teta, e essa é a letra delta minúsculo, ok? E o enunciado pediu assim: prove que há triângulo ABC, ó, ABC. Esse símbolo aqui é o símbolo de congruência, tá? Esses três traços. É congruente ao triângulo CDA, CDA. Então, ele quer que a gente mostre que esse triângulo aqui é do mesmo tamanho que aquele lá de cima, apresentando o caso de congruência. Então, por qual daqueles 4 casos, né? Qual deles eu posso usar para mostrar que esses dois triângulos são congruentes? Então, veja só, eu desenhei aqui, tá? O mesmo paralelogramo que está ali, com as mesmas identificações para facilitar a visualização de vocês. Então, veja só, nós podemos provar que esses dois triângulos são congruentes observando as medidas que nos foram dadas. Então, esse ângulo é igual a esse e esse igual a esse, né? Coloquei aqui da mesma cor, conforme está aí no livro de vocês. E esse lado aqui, ele é lado comum aos dois triângulos. Então, eu posso afirmar que estes dois triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Vejam só, vamos pegar uma tesoura e vamos dividir esse aqui no meio, vai melhorar a visualização de vocês. Veja só, nós vamos dividir, né? Vamos cortar aqui essa diagonal do paralelogramo. Olha o que vocês podem observar. Olha aqui. Olha lá, os dois triângulos. Vamos colocar sobre uma superfície mais escura para melhorar a visualização. Veja, olha aqui, os dois ângulos iguais e os dois ângulos, e esse aqui não era o lado comum, então eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, ou seja, ALA, ok? Tá provado. Na questão número 6, ele disse assim para nós: na figura a seguir, vamos pegar só a questão 6 aqui, né? Na figura a seguir, D é o ponto médio do lado BC. Justifique a congruência dos triângulos ABD e ACD. Então, vamos, ó, de novo, ele quer que a gente analise e diga, né, por que os dois triângulos são congruentes. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC, esse ponto D aqui é o ponto médio. Isso quer dizer que esse pedacinho de cá é igual a esse pedacinho de cá. Esse lado aqui é lado comum, né? Então, esse lado aqui pertence tanto ao triângulo ABD quanto ao triângulo ACD, certo? Aqui o ângulo é reto, os dois são do mesmo tamanho. Então, nós podemos concluir que os dois triângulos são congruentes. Olha o caso aqui, eles têm um lado, um ângulo e o outro lado do mesmo tamanho. Então, eles são congruentes pelo caso LAL, ok? Ficou entendido aí para vocês? Tá? Depois tem o PDF da tarefa lá para que vocês possam conferir, certo? Bom, então no nosso próximo vídeo, nós vamos fazer as 2 últimas questões que estão faltando aí. Até mais e não deixem de assistir.